Olá, queridos irmãos, seja bem-vindo a essa transmissão do nosso culto da Igreja Presbiteriana Renovada aqui de Caetité, na Bahia. Infelizmente, devido a essa quarentena, nós não podemos estar reunidos aqui no nosso templo para juntos adorarmos o nosso Deus. A Bíblia diz que nós devemos cultuar a Deus pessoalmente, não é? Nós sozinhos e Deus. A gente entra dentro do quarto, fecha a nossa porta e ali apresentamos o nosso culto ao Senhor. Existe também o culto familiar, nós e a nossa família reunidos ali, mas também existe o culto congregacional, meus irmãos, que é o culto solene, que é o culto público, que é todas as famílias reunidas no mesmo lugar para juntos adorarem a esse Deus que é tão poderoso. Infelizmente, esse culto congregacional, esse culto solene, não está podendo ser feito por causa dessa quarentena. Nós não podemos, claro, deixar de obedecer a palavra de Deus e também não podemos deixar também de obedecer às autoridades. O que nós podemos fazer no meio disso tudo? Nós podemos orar para que Deus traga de volta nossa liberdade de nós todos juntos estarmos aqui, nos abraçando, segurando nas mãos, as crianças todas aqui na igreja e todos nós cantando juntos a mesma música, o mesmo louvor, um intercedendo pelo outro, ouvindo a palavra. Irmãos, como isso faz falta para a nossa vida. Mas eu creio que em breve, muito em breve, Deus, irmãos, vai trazer o povo dele de volta para estar cultuando o nome dele. Amém? Você crê nisso? Eu creio, irmãos, eu creio. Eu creio que Deus em breve vai estar resolvendo isso para todos nós. Amém? Então, para iniciarmos o nosso culto, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, no versículo 4, que diz assim, Isaías 26, versículo 4. Amém? Diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Você pode repetir esse texto juntamente comigo? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia! É isso que nós temos que crer, irmãos, crer na palavra. Se precisamos, irmão, de socorro, nós encontramos na palavra. Se nós precisamos de um refúgio, encontramos na palavra. Se nós estamos precisando, irmão, de uma palavra de esperança, nós encontramos na palavra. Leia a palavra, medite na palavra. Pare de assistir esses jornais que estão lucrando com o caos. Vão para a palavra, coloque o som, adore a Deus dentro da sua casa, juntamente com a sua família. É o tempo da igreja orar, irmãos. É tempo da igreja buscar o Senhor. É tempo das pessoas se arrependerem dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Não há tempo para outras coisas. É tempo do mundo se voltar para Deus. Eu creio, irmãos, que isso que está acontecendo no mundo, eu creio que é o grito de Deus para a humanidade dizendo: se arrependam dos seus pecados. Se arrependam dos seus pecados. Amém, queridos? Então vamos orar agora, né? Colocar esse culto, colocar essa transmissão diante do Senhor. Eu queria que aí, da sua casa, você que está agora aí assistindo, orasse também nesse momento, não apenas por essa transmissão, mas orar pelo Brasil, orar pelo mundo, orar pelas pessoas que estão sofrendo. Eu recentemente vi um vídeo muito triste agora, lá em São Paulo, que parece que lá não é uma democracia, parece que se instalou uma ditadura em São Paulo, onde as pessoas não podem nem mesmo circular pela rua. Nesse vídeo, uma mulher que estava andando pela praça, uma mãe de família, uma mulher casada, ela foi presa, jogada no chão e algemada e levada para dentro do carro da polícia como se fosse uma criminosa. Então, diante disso, irmão, nós temos que orar. Essa imagem me revoltou muito, mas eu não posso permitir como cristão que o ódio brote no meu coração, mas eu posso orar para que Deus intervenha, né, nessa situação e traga paz para a nossa cidade, traga paz para o nosso estado, traga paz para o nosso Brasil, traga paz para o mundo. Então vamos orar nesse momento, amém? Eu queria que, se pudesse, se fosse possível, eu sei que esse negócio de culto online, transmissão online, eu acho uma coisa muito complicada, porque as pessoas ficam em casa, sentado ali no sofá, algumas pessoas levam isso até a sério, né, se comportam direitinho ali e tal, mas há muitas distrações dentro da nossa casa. Eu sei disso, não é? Mas nesse momento, com muita espiritualidade, com muita reverência, eu queria que você orasse aí da sua casa.
Amém? Podemos fazer isso agora, em nome de Jesus? Por favor, vamos orar. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, não se ira contra nós, mas vem com a tua graça, vem com o seu perdão, Senhor, sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Traga, meu Deus, uma mudança em nossa vida. Por favor, Pai, se nós estamos fazendo alguma coisa errada aos teus olhos, que o teu Espírito Santo venha nos convencer desse pecado e nos ajude a nos arrepender, no nome do teu Filho Jesus. Pai, nós oramos também por essa situação de nossa cidade, pela situação do nosso estado, pela situação do nosso país, pela situação do mundo. Deus, o mundo está parado, pessoas estão passando dificuldades financeiras, pessoas estão morrendo, meu Deus, por conta também desse vírus, Senhor, e por conta de outras doenças também. Pai, por favor, Deus, toma a direção dessa situação, intervenha nessa situação, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Deus, está tudo parado, até mesmo a tua igreja está silenciosa, Pai. A tua igreja moderna nunca passou por uma situação como essa, Senhor. Nós não conhecemos teus planos, meu Deus, nós não sabemos o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está planejando com tudo isso, Pai, mas o que nós sabemos é que a tua igreja está parada. A tua igreja, como congregação, Pai, não está mais podendo se reunir para juntos adorar e louvar o teu santo nome. Alguns estão cultuando em casa, fazendo culto familiar, fazendo culto particular, mas está faltando o culto público, está faltando o culto congregacional, Pai, que tanto nos alimentou e que nós estamos sentindo tanta falta agora. Deus, nós oramos também, Senhor, pelos governantes, ó Pai. Deus, muitos governantes, Senhor, estão se aproveitando desse momento para promover o seu nome. Por favor, Deus, em nome de Jesus, age, meu Senhor, age, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Outro nome que eu possa adorar, Criador de toda a terra, céu e mar. Ele é o início, o meio e o fim. Diante dele todo ser se prostra. Jesus, acima de todo nome, Jesus, centro de tudo, Jesus. Tua igreja se inclina para te adorar. Jesus, Alfa e Ômega, Jesus, Filho de Deus, Jesus, único capaz de salvar. Por toda a minha vida vou te amar. Não há outro nome que eu possa adorar, Criador de toda a terra, céu e mar. Ele é o início, o meio e o fim. Diante dele todo ser se prostra.
Amém, irmãos? Louvor maravilhoso. Olha, eu quero mostrar agora para vocês uma transmissão que o pastor Edmilson, pastor lá da igreja de Camaçari, ele fez para a sua igreja, e eu achei muito interessante, e eu quero transmitir ele agora para vocês. Mais do que Pedro, e ele chega primeiro do que Pedro, só que ele não entra. Ele vai até a porta e olha, né, do sepulcro, ele olha lá para dentro, e aí olha o que acontece. E os dois corriam junto, mas o outro, que é o João, correu mais apressadamente do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Então João chega à porta do sepulcro, ele se abaixa, dá uma olhada, né, e vê os lençóis, e ele não entra. Ele chegou primeiro, mas ele não entra. Maria Madalena também não entra. E chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Então aqui é forte, porque Maria Madalena não entra, ela vê a porta removida, a pedra, não entra. João chega e abaixa, vê os lençóis, mas não entra. Mas Pedro entra. Aleluia. Aqui chama a atenção, nós temos que entrar, irmãos. Não temos só que ficar olhando a pedra de fora, não temos só que chegar na porta, nós temos que entrar. Quem entra vê coisa além. Observe o que acontece quem entra. Então Pedro entra no sepulcro. Para entrar tem que ter coragem, né? Porque ali estava o corpo do mestre, estava o lugar de morte, sepultamento. Eu não sei porque Maria não entrou, eu não sei porque João não entrou, né? Não sei entrar. E quando ele entra dentro do sepulcro, ele vê os lençóis jogados ao chão. Mas quem entra vê mais do que isso. Veja, dá uma olhada. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, quem entra não vê só os lençóis, vê o lenço que estava sobre a cabeça do Senhor Jesus. Então nós não temos que só ver por fora a pedra removida, não temos que só chegar na porta e baixar e olhar para dentro do sepulcro, nós temos que entrar com ele. Entrar com ele não tem medo da morte, entrar com ele não tem medo do sepultamento. Quem entra para o sepulcro consegue ver muito mais e descobre muito mais. Nós temos que perder o medo, irmãos. Temos que deixar o medo de lado e entrar com Jesus lá onde ele está, lá no sepulcro, lá na sepultura dele. E quando Pedro entra, ele vê além dos lençóis, ele vê o lenço que estava sob a cabeça do Senhor Jesus. É maravilhoso, é lindo demais, é muito lindo. Que nós perdamos o medo e que nós entramos nesse sepulcro. Temos que entrar nele. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis jogado ao chão, mas enrolado no lugar à parte. Aleluia. O que quer dizer esse lenço? Numa expressão de um estudioso que foram feitos estudar sobre isso, diz que esse lenço prova que ele volta, prova que ele retornará um dia. Esse lenço lá enrolado não vai voltar para a cruz, mas voltará em glória, resplandecente, poderoso. Mas só vai conseguir ver o lenço enrolado ao lado quem entra no sepulcro. Nós temos que perder o medo, irmãos. Não é hora de medo, é hora de ter coragem de entrar no sepulcro. Não é só ver a pedra removida. Jesus removeu a pedra. No olhar de Madalena, Jesus tinha sido roubado. Não foi roubado. Ele que removeu a pedra. Não somente os lençóis jogados ao chão, como João viu só os lençóis, mas quem entra no sepulcro não vê somente a pedra removida, não vê somente o lençol jogado ao chão, mas vê o lenço que estava sobre a cabeça dele, e vê que ele voltará outra vez, não para o sepulcro, mas voltará em glória. A igreja não pode ficar com medo, eu não posso ficar com medo, porque o nosso Senhor não está mais no sepulcro. Se ainda estivesse lá, mas não está, Ele já tirou a pedra, já tirou os lençóis, já tirou o lenço da cabeça, e já se levantou, e já saiu da ressurreição. Hoje, domingo, é o dia da ressurreição do Senhor. Ninguém tirou a pedra, foi Ele que tirou a pedra. Ninguém tirou o lençol dele, foi Ele que tirou o lençol. Ninguém tirou da cabeça dele o lenço, foi Ele que tirou o lenço. Ninguém dobrou o lenço, quem dobrou o lenço foi Ele. Isso prova que ele está vivo, porque morto não dobra lenço, morto não dobra lenço.
É a prova de que Ele está vivo. Ninguém dobrou o lenço dele. Foi Ele que levantou e dobrou o lenço e disse: eu estou vivo. Esse lenço dobrado é a prova de que Ele está vivo. A igreja presbiteriana não pode ficar com medo. Nós não podemos ter medo, porque Jesus arrancou a pedra, tirou a pedra do sepulcro, tirou lençóis sobre ele, tirou o lenço da cabeça e dobrou e colocou do lado à parte. Isso prova que o nosso Jesus está vivo, presbiterianos renovados desta igreja. Então celebre a Jesus, porque Ele ressuscitou. Levante as mãos e celebre a Jesus nesta noite. Celebre a Jesus nesta noite, igrejas. Celebrando ao Senhor. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele dobrou o lenço e colocou a parte. Oh my God, Rei. Cristo está vivo. Ninguém dobrou o lenço para Ele. Foi Ele que dobrou o seu próprio lenço. Pois é, irmão, pastor Edmilson é homem de fé, viu? É homem corajoso. Pastor Edmilson, querido, um forte abraço, que Deus continue abençoando o seu ministério, que Deus continue abençoando a sua igreja, viu? Continue mandando esses vídeos para nós aqui da igreja de Catité, viu? Vai ser uma bênção aqui para nós. Continue pregando, meu querido, continue ministrando na vida da sua igreja. Infelizmente, aqui em Catité, nós não podemos nem reunir 5 pessoas. Fico feliz que você pode ainda congregar algumas pessoas aí na sua igreja, mas a nossa realidade aqui está sendo muito diferente, viu, meu querido? Amém, irmãos? Então, vamos prosseguindo aqui o nosso culto. Nós vamos agora ouvir um louvor maravilhoso, um louvor edificante, para edificar a minha vida e a sua vida nesse momento. Presença do Senhor, o que conhece o começo e o fim, o vendaval diante dele se acalmou, ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Sua misericórdia vem no amanhecer para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração, e quem nele confiar a paz encontrará.
Que louvor maravilhoso, não é mesmo? Olha só, vocês sabem que em um culto bíblico existe um momento da oração, um momento da leitura da palavra, o momento do louvor, o momento da confissão de pecados e também há o momento dos dízimos e das ofertas. Você sabe que a obra de Deus ela não consegue se manter sem os dízimos e as ofertas. Eu sei que está um momento muito delicado para todos nós, mas a igreja ela não pode parar de cumprir com seus compromissos financeiros. Então eu quero pedir a você que não deixe de estar devolvendo o seu dízimo, de estar trazendo as suas ofertas. A nossa igreja está sempre aberta nos dias de culto, terça, quinta e domingo, a partir das 19 horas. Você pode chegar aqui, colocar o seu dízimo, a sua oferta, apresentar ao Senhor, orar um pouquinho, né? E não pode demorar muito não, porque infelizmente nós reunimos aqui menos de 10 pessoas um dia desse, e os vizinhos denunciaram a gente, a vigilância veio aqui e pediu que nós não aglomerássemos pessoas aqui no templo. Então, mas você pode vir aqui na igreja, trazer o seu dízimo, a sua oferta, orar um pouco e infelizmente não pode ficar muito tempo aqui. Amém? Então não deixe de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos ouvir aqui agora uma palavra de uma transmissão também feita pelo nosso vice-presidente nacional da nossa igreja, o pastor Marco de Andrade. Depois que você assistir esse vídeo, o nosso irmão Raul vai trazer uma palavra para o teu coração. Não há nada que aconteça na sua vida que esteja distante do cuidado e do carinho de Deus. Às vezes nós vamos caminhando pela vida e achamos que Deus se esqueceu. A Bíblia diz que Ele não dorme, não dormita o guarda de Israel. Ele é o teu protetor, Ele é aquele que vai com você, Ele é aquele que está cuidando de você. Os demônios não podem tocar na sua vida. Você precisa ter esta certeza que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará até a tua tenda. É isso que diz o Salmo 91. O Senhor está conosco. Eu gosto de uma passagem da carta de João, capítulo 5, versículo 18, quando ele diz assim: sabemos, nós temos que ter certeza que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar. É claro, não pode tocar. O diabo não pode tocar na sua vida nem com uma vara de 30 metros, porque os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Se você está ouvindo esta mensagem e você entregou sua vida para Jesus, confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, eu vou lhe dizer, pode cair chuva, pode soprar vento, pode transbordar rio, pode bater com ímpeto contra a tua casa, mas ela não cai. Ela permanece firmada, e é isso que eu quero que você tenha esta convicção no seu coração. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos vocês que nos assistem por meio das redes sociais. E nessa noite eu quero trazer para vocês uma palavra que se encontra no livro de Salmos, de número 23. Eu quero ler com vocês neste momento. Você que tem a sua Bíblia em casa, você pode pegar a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco neste momento. Alguém que está do seu lado, que não tem uma Bíblia, você pode usar essa Bíblia, esse instrumento que Deus deixou para nós desfrutar da palavra dele. E nós queremos começar nesse momento dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É um salmo de encorajamento, um salmo que nos traz a palavra de Deus,
a todos nós neste momento. E o salmista Davi, ele destaca essa primeira leitura que se diz: o Senhor é o meu pastor. Por que o salmista ele faz, né, essa reflexão com relação o Senhor é o meu pastor? Porque Jesus Cristo, de fato, ele é nosso pastor. Jesus Cristo, de fato, ele cuida de nós. Nós estamos sobre os cuidados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E ele também nos faz repousar em pastos verdejantes. O que é repousar? Repousar é descansar. Então, o que nós precisamos nestes momentos? Descansar no Senhor. Já que Ele é o nosso pastor, precisamos descansar sobre os cuidados deste pastor que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Leva-me para junto das águas de descanso. Jesus, Ele é o nosso descanso. Ele refrigera também a nossa alma. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Então, se nós, como igreja do Senhor, você ainda que não entregou a sua vida para Jesus Cristo, você precisa conhecer através das Escrituras Sagradas, que Jesus Cristo de Nazaré, Ele refrigera a nossa alma. Você que se encontra aflito nestes momentos delicados em que nós estamos vivendo, em que nós estamos passando, momentos de ansiedades, momentos de preocupação, não é para menos o que nós estamos vivendo no nosso país, falando mundialmente, né? Todo ser humano da face da terra está provando um pouco do que nós estamos vivendo. Mas precisamos ter em mente, não podemos nos encurvar diante das situações que nós nos encontramos. Nós lemos aqui que o Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor. E quando nós temos um pastor como o Senhor Jesus, nós não podemos curvar diante das circunstâncias, não podemos nos curvar diante dos problemas, das dificuldades. O nosso Senhor Jesus, Ele diz nas Escrituras que nós não teríamos vida fácil. Nós não teríamos aqui uma vida sem problemas, mas Ele disse que nós passaríamos por aflições, que nós passaríamos por adversidades, mas Ele venceu. Ele disse que Ele venceu, e Ele deixou escrito que nós tivéssemos bom ânimo. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, né, mais uma vez, é hora de nós termos bom ânimo. É hora de nós apegarmos mais ao Senhor Jesus. É hora de nós ajoelharmos diante dEle e clamar pelo nome de Jesus. E clamar pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele não ficou na morte. Nós precisamos entender que Jesus, quando Ele morre, muitas pessoas por aí, na Sexta-feira Santa, dizem que Jesus está morto. Jesus não morreu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, Ele venceu Satanás. E se nós somos filhos de Deus, estamos sob os cuidados de Jesus Cristo, nós estamos guardados. E nós precisamos crer, continuar crendo e adorando que Jesus é e será o nosso pastor. E aqui no versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que você, nós andamos pelo vale da sombra da morte. O que é um vale da sombra da morte? É algo tenebroso, é algo profundo, é algo escuro, é algo que nós precisamos estar diante de Deus para vencer. Vale da sombra da morte é algo terrível, algo que traz medo, desconforto, mas aqui no versículo 4, ainda que nós andemos
sobre o vale da sombra da morte, nós não podemos temer nada. Nós não podemos temer nada, nem mesmo a sombra da morte, mal nenhum, porque Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Foi para isso que Ele veio, e foi para isso que Ele deixou a palavra dEle, para nós desfrutarmos. Então essa é a palavra que nós, como os filhos de Deus, deixamos nessa noite. Essa palavra encorajadora, essa palavra que nos dá força. E com certeza, se nós estivermos diante do Senhor, na presença dEle, buscando a face de Jesus Cristo todos os dias na nossa vida, nós não podemos nos cansar. Nós precisamos colocar diante dEle a nossa vida, para que Ele nos ajude, e de fato Ele nos ajudará. Ele está nos ajudando, e assim seremos vencedores na presença dEle. Essa é a palavra que nós deixamos nessa noite para você. Amém, irmãos, graças a Deus. Obrigado, irmão Raul, por essa palavra maravilhosa. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. É isso que nós precisamos crer. Amém, irmãos? Nós vamos ouvir um louvor agora da cantora Aira Salles. É a cantora da nossa igreja lá de Salvador. Igreja que eu tive o grande prazer de pastorear por 4 anos. Amém? Vamos ficar com esse louvor e depois desse louvor nós voltamos com mais uma palavra de Deus para a sua vida. Estarão continuamente em meus lábios. Majestade santa que habita entre nós. Tu estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Recebe, meu Senhor, a minha adoração. Emanuel, Emanuel, cantarei teus louvores para sempre. Emanuel, Emanuel, bendirei o teu nome para sempre. Emanuel, Emanuel, cantarei teus louvores para sempre.
texto que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 11, que diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a vossa alegria seja completa. Esse texto, irmãos, fala sobre alegria. E quando nós lemos um texto como esse, acho que cabe uma pergunta. E a pergunta é: será que eu sou uma pessoa alegre? Você que está me assistindo agora, você é uma pessoa alegre? Jesus, ele está dizendo para nós aqui nesse versículo 11, que ele disse algumas coisas, e essas coisas que ele disse, pode nos trazer alegria, e não é qualquer alegria. Ele deixa bem claro aqui no versículo 11, que essa alegria, ela pode ser completa. Ele diz assim, na parte A do versículo 11, tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês. Então Jesus, ele disse algumas coisas aqui, para que os seus discípulos pudessem ter esta alegria. Então nós temos que analisar o que Jesus Cristo disse aqui, que pode nos trazer alegria, e uma alegria plena, uma alegria verdadeira. Ele diz aqui de uma alegria completa. Então vamos analisar do versículo 1 até o versículo de número 10, porque aqui nós vamos encontrar uma revelação do próprio Jesus para a nossa alegria. Então temos que analisar isso com muita calma. Então vamos analisar o versículo 1, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então Jesus, ele está se comparando a uma videira, e ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o agricultor é Deus, o agricultor é o Pai. E ele diz que todo aquele que está nele é ramo. Ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então nós temos aqui dois tipos de ramos: o ramo que dá fruto e o ramo que não produz fruto. O ramo que não dá fruto acaba atrapalhando aquele ramo que pode produzir fruto. Então o que Jesus vai fazer com esse tipo de ramo? Ele vai cortar. Mas aquele ramo que está ligado nele e que produz fruto, ele está para que produza mais fruto ainda. E no versículo 3 ele diz assim, e isso que é importante, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí ele, no versículo 4, na parte A do versículo 4, nós temos aqui a grande revelação de Jesus para termos alegria plena. O versículo 4, na parte A, ele diz assim: permanecei em mim. Este é o segredo, meus irmãos. Ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E o versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E aí ele diz no versículo 11: eu tenho dito essas coisas para que o meu gozo, para que a minha alegria esteja em vocês. Queridos, veja essa revelação. Jesus está dizendo para nós que
se nós permanecermos nele, porque se você pegar essa palavra e todas as palavras que derivam dessa palavra permanecer, você vai ver que existe mais de 10 vezes, apenas nesses versículos aqui, a palavra permanecer. E é permanecer em Jesus. Jesus está dizendo para nós que alegria verdadeira, alegria plena, alegria completa está em nós nos relacionarmos com Ele, está em nós permanecer nele. Nós podemos, irmãos, ter essa alegria plena e completa se nós permanecermos em Jesus, através da oração, através da confissão de pecados, do arrependimento de pecados, através da leitura da palavra, através do louvor, através da adoração, através da comunhão entre os irmãos. Se nós fizermos tudo isso, nós teremos esta alegria plena, verdadeira e completa. Então, o segredo da alegria verdadeira está em Jesus, está em permanecermos em Jesus. Agora, quando a Bíblia fala dessa alegria plena, ela não está dizendo para nós que nós não passaremos ou não teremos um período de tristeza, de dor e de sofrimento. Ter alegria plena não significa que nós seremos isentos de dor, que nós seremos isentos de sofrimento. Não significa nada disso. É bem possível que um verdadeiro cristão que permanece em Jesus, que ama Jesus, pode sim passar por momentos muito difíceis na sua vida. A vida cristã, precisamos entender que a vida cristã não é férias, a vida cristã é uma jornada em direção ao céu. Nesta vida aqui, nós vamos sim passar por grandes aflições na nossa vida. O próprio Jesus, ele não nos iludiu a respeito desse tema. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Aleluia. A única coisa que precisamos entender no meio de todo esse problema que nós vivemos é que nós devemos permanecer em Jesus, porque se nós permanecermos em Jesus, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades da vida, nós teremos alegria plena. Porque a nossa alegria não estará em coisas, a nossa alegria não estará em situações, a nossa alegria está em Jesus, e Jesus não muda. Jesus, ele não é variável, Jesus, ele é imutável, e nós temos esta segurança em Jesus. Com Jesus tudo vai bem, irmãos. Com Jesus nós podemos ter a confiança e a garantia de que tudo vai passar, mas a palavra dele não vai passar. Nós temos a garantia que nós seremos guardados e protegidos por aquele que nos ama. Jesus é aquele que nos ama, Jesus é aquele que nos guarda, Jesus é aquele que está o tempo todo intercedendo por nós. Ele mesmo disse isso na sua palavra. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é a nossa alegria. É isso que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. É isso que nós precisamos crer que Jesus, ele está cuidando de nós. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos analisar alguns homens, irmãos, alguns personagens bíblicos que passaram por momentos difíceis na sua vida e mesmo assim eles encontraram em Deus alegria, eles encontraram em Deus contentamento. No livro dos Salmos, no capítulo 100, no versículo 2, nos dá uma exortação. O Salmo 100, no versículo 2, diz que nós devemos servir a Deus com alegria. Veja que parece que é algo utópico, mas não é. Nós podemos sim servir a Deus com alegria, diante de qualquer situação, diante de qualquer circunstância. Nós podemos sim e devemos servir ao nosso Deus com alegria. Então, servir a Deus com alegria significa que nós devemos combater tudo aquilo que está nos impedindo de servir a Deus com alegria. A vida é um combate, irmãos. A vida cristã é um combate. A Bíblia diz que nós filhos de Deus, nós somos soldados. Nós não somos outra coisa, somos soldados aqui. E nós estamos aqui para batalhar, estamos aqui para guerrear. E nós vamos fazer isso e vamos batalhar, guerrear
com alegria. Porque, repito, nossa alegria não está em coisas, a nossa alegria não está em situações, a nossa alegria, ela está apenas no Senhor. Então nós temos aqui alguns personagens, eu separei pelo menos 3 personagens aqui, que nós podemos analisar a vida deles como um exemplo para nós. O primeiro deles que eu quero trazer aqui é Jó. Jó, no capítulo 3, do versículo 11, embora ele era um homem de Deus, ele passou por um momento difícil na vida dele, e ele diz aqui no versículo 11, que ele desejou que nunca tivesse nascido. Veja o tamanho da aflição de Jó, a ponto dele desejar nunca ter nascido. Você já passou por momentos assim, de você olhar para a sua vida e falar assim, por que eu existo? Eu não devia ter nascido. Pois é, Jó, ele passou por isso também. E no livro dos Salmos, no capítulo 55, no versículo 6 e 8, nós temos aqui o maior rei de Israel, Davi. Davi também passou por um momento difícil na vida dele, onde aqui no versículo 6 até o versículo 8 do capítulo 55 dos Salmos, ele queria fugir daquela realidade que ele estava vivendo. A situação era tão difícil que ele, se ele pudesse, ele fugiria daquela realidade. E eu quero trazer um outro exemplo para vocês, que está em 1 Reis 19, no versículo 3 ao 5, que fala de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que é o Elias. Elias, ele passou por uma grande aflição, uma grande depressão na vida dele. Ele fugiu para o deserto, e quando chegou lá no deserto, ele entrou dentro de uma caverna e ele pediu a morte. Ele pediu para morrer. Então, vejam, queridos irmãos, que nós temos aqui 3 grandes personagens bíblicos. Nós temos Jó, nós temos Davi, nós temos Elias. 3 homens que passaram por situações muito complicadas. Situação de dor, de sofrimento, de grande tristeza, em alguns momentos de até depressão. Mas, se você continuar lendo a história desses 3 homens, você vai observar que eles venceram, que eles conseguiram superar esses momentos de tristeza na vida deles. E no livro de Jó, no capítulo 33, no versículo 26 ao 42, nós encontramos aqui que Jó, ele conseguiu vencer, superar esse momento, foi através da oração. Através da oração. A oração renovou as forças de Jó. A oração levantou Jó, porque quando nós oramos, irmãos, nós estamos dizendo, através dessa atitude da oração, nós estamos declarando para Deus que nós dependemos dEle. A oração é mais do que falar com Deus. A oração é muito mais depender de Deus do que apenas falar com Ele. Quando nós oramos, nós estamos fazendo exatamente essa declaração: Deus, eu preciso da sua ajuda. Deus, eu preciso do Senhor. E é por isso que nessa passagem de João 15, Jesus Cristo, ele deixou bem claro: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. E no Salmo 19, no versículo 8, como o rei Davi conseguiu superar esses momentos tão difíceis na vida dele? No Salmo 19, no versículo 8, ele conseguiu superar isso através da palavra. Irmãos, nós temos que crer que a palavra renova, a palavra fortalece, a palavra nos anima. Nós temos que crer nessa palavra e viver essa palavra. Leia a Bíblia, leia a palavra, declare essa palavra para o teu coração. É isso que a palavra faz com a gente. E no capítulo 42, no versículo 5, ainda falando do rei Davi, em outro momento difícil da vida dele, ele louvou a Deus. Ele louvou a Deus. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos trazendo à nossa memória tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus faz. Em momentos difíceis que nós estamos vivendo, principalmente agora, nós temos que louvar a Deus, declarar para a nossa alma e para as pessoas que estão em nossa volta tudo aquilo que Deus é. Nós temos que declarar que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é soberano, que Ele está no controle absoluto de tudo, de todas as situações. Ele está no controle, aleluia. Nós temos que pregar isso fortemente para a nossa alma e para aquelas pessoas que também estão nos ouvindo, passando por momentos de aflição. Deus, Ele é soberano, aleluia. E em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 19, do versículo 19 ao 21, existe algo aqui
muito delicado, poucas pessoas prestam atenção nisso, mas eu achei isso muito interessante. Foi um jeito que Elias encontrou para sair daquele momento tão difícil. É claro que também Elias orou a Deus, Elias se lembrou da palavra de Deus, ele louvou a Deus por tudo aquilo que Deus é, mas teve algo que aconteceu na vida de Elias lá na frente, que foi um refrigério para a vida dele. Se você ler primeiro livro do Reis, capítulo 19, do 19 ao 21, você vai ver que lá na frente, Elias, ele encontrou um amigo chamado Eliseu, que também se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta Eliseu. E esse amigo ajudou muito Elias a concluir com o seu ministério, até que Elias ele foi arrebatado. Então, irmãos, em momentos de tristeza, nós precisamos orar, precisamos ouvir a palavra, nós precisamos louvar a Deus e precisamos também nos achegar a um amigo, encontrar um amigo. Se você não tem amigo, peça a Deus, Ele vai preparar uma pessoa confiável para você. Ele vai preparar alguém para estar do seu lado, para exortar você quando você errar, para ler a palavra para você quando você precisar, para orar por você, para interceder por você, para te apoiar. Deus, Ele faz isso. E eu quero que você creia que Deus pode fazer isso. Mas nós precisamos, irmãos, trabalhar esses sentimentos de tristeza, de dor, de sofrimento na nossa vida. A alegria que nós encontramos em Jesus, ela é plena, ela é completa. E para termos essa alegria, mesmo no meio da guerra, nós precisamos estar ligados em Jesus Cristo. Precisamos estar ali com Ele, em oração, ali na palavra, ali no louvor, na adoração, chamar um amigo para estar com a gente, orando ali intimamente com Jesus. Se assim o fizermos, irmãos, a alegria de Cristo repousará sobre nós e a nossa alegria, de acordo com a palavra dele, será completa. A única coisa que eu e você, que nós precisamos fazer é permanecer em Jesus. Amém? Então, essa é a palavra que eu deixo para você nessa transmissão. Amém? Fique com Deus, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Minha alma e meu ser
Amém, irmãos? Estamos encerrando agora a nossa transmissão. Espero que você tenha sido edificado aí na sua casa. Na quinta-feira nós temos uma nova transmissão. Amém? Então, espere por nós na quinta-feira, a partir das 19 horas, essa transmissão já estará disponível para mais uma vez edificar a sua vida. Que Deus continue te abençoando.